Então, nessa ação penal 502.31.35, depoimento da senhora Aline Lemos Correia de Oliveira Andrade. É isso, senhora Aline? Senhora Aline, a senhora está sendo acusada de um crime pelo Ministério Público Federal. Pela nossa lei, a senhora tem o direito de permanecer em silêncio. Se a senhora fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas é a oportunidade também que a senhora tem de falar no processo. Tudo que a senhora falar vai ser considerado para o julgamento. A senhora prefere falar ou a senhora prefere ficar em silêncio? Eu posso responder. Senhora Aline, a senhora pode me esclarecer primeiro os períodos que a senhora exerceu o mandato de deputada federal? Eu fui eleita em 2006 e depois novamente em 2010. Eu tive 2 mandatos, 8 anos. 8 anos de mandato. Isso. O seu pai teve alguma participação na sua eleição? Olha, eu, Excelência, me elegi pelo estado de São Paulo. Eu já morava no estado de São Paulo morei 21 anos. Então, ele não teve nenhuma participação na minha eleição. Ele era presidente nacional do partido, né, nessa época. E eleitoralmente não, né? Ele só me dava alguns conselhos e foi quem me convidou. O convite foi dele. Existe uma oportunidade. Nós temos aqui o deputado Paulo Maluf e o deputado Celso Russomano vão ser candidatos. Você sempre gostou de política. Eu militei, fiz um trabalho ainda em Pernambuco, no movimento jovem do partido. Sempre gostei. E existe uma oportunidade de você ser candidata. E você tem muita chance de se eleger em torno de 10 mil votos. Então, essa é a sua chance. Se você quiser entrar na política, o partido em São Paulo não é um partido que tem uma base forte, só tem candidatos fortes, que é o Maluf e o Celso, e você tem chance. E aí eu fui para a rua, né, montei uma pequena equipe comigo, com recursos próprios, e consegui 11.232 votos, e fui a 5ª do meu partido. E foi assim que eu entrei na política. Isso na primeira eleição? Isso na primeira eleição. E na segunda também? Na segunda eleição eu posso dizer, Excelência, que eu tive um bom trabalho. Eu fiz um bom trabalho político no Estado. Primeiro que eu gosto de política, né? Então eu me dediquei muito. Eu não tinha final de semana, eu andei o Estado todo de São Paulo. E eu tive voto em 440 municípios. E passei para quase 80 mil votos no segundo mandato. Eu consegui fazer o meu trabalho, ficar conhecida, principalmente numa região determinada, que era a região de Campinas. E a senhora sempre no Partido Progressista? Sempre, eu nunca tive nenhuma outra filiação. E o seu pai, ele permanecia no Partido Progressista? Ele foi presidente nacional do partido, né? Depois da cassação, em 2006, ele se afastou dentro do partido. Eu acho que ele foi filiado até a condenação do Mensalão, eu acredito. Mas depois que ele teve cassado, ele não continuou dentro do partido como uma das lideranças do partido? Ele era uma pessoa que tinha muita experiência, né? E era uma pessoa que tinha um respeito de todos os colegas do partido, sim. Mas eu não sei se eu entendi, ele continuou sendo uma das lideranças do partido, mesmo após a cassação? Olha, ele estava muito próximo a algumas lideranças do partido. Ao José Janine, por exemplo, né? Ele ia a Brasília, frequentava lá os parlamentares, os gabinetes, a articulação política do Partido Progressista, ele participava? Isso eu não sei, Excelência. A senhora não era do partido? Era, mas eu não ele assim, eu acho que dentro do partido, com os deputados, não. Ele ficou mais com essa articulação interna, eu acho, mais próximo o líder na época, né, que era o Mário Negromonte, alguns líderes do partido. Isso durou até quando, esse papel dele dentro do partido? Ou ainda? Não sei precisar, mas depois de 2010, um pouco. A senhora conheceu a senhora Vera Lúcia Leite Souza Shiba? Conheci. Ela trabalhou com a senhora? Trabalhou. Em qual período, aproximadamente? Ela sempre trabalhou no partido, depois na liderança do partido. Quando ela perdeu
foi dispensada. Acho que ela veio trabalhar comigo no final de 2012, até o finalzinho do meu mandato. Eu já conheci o trabalho dela, né, como secretária. Né, ela tinha uma experiência em mala direta, em agendamento, em fazer todo o trabalho de secretária. Então, ela foi minha secretária no finalzinho do meu mandato, de 2012. No ano de 2012, ou mais do que isso? Uhum. E ela foi lotada no seu gabinete ou ela continuou lotada na liderança? Não, ela foi lotada no meu gabinete. Ficou lotada no seu gabinete. Ficou lotada no gabinete. A acusação aqui do Ministério Público é no sentido de que ela repassava metade do salário dela para o seu pai, para a senhora. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Excelência, olha, no meu gabinete, né, ela nunca fez nenhum tipo de... Aliás, a gente nunca conversou sobre isso. Então, comigo eu posso garantir que não teve nenhum repasse de recurso de Vera ou de qualquer outra funcionária. A senhora sabe me dizer se isso aconteceu mesmo ou a senhora não sabe, então? No período que ela trabalhou comigo, posso garantir que não. O senhor Ivan Vernon, a senhora conheceu? Conheci. Ele trabalhou com a senhora? Diretamente não, nunca teve nenhum trabalho diretamente comigo. Ele trabalhou muitos anos com meu pai, desde a década de 90, e era uma pessoa muito próxima a ele. E eu não tinha nenhum pessoalmente, assim, não tinha... Nosso estilo de trabalho era outro, então quando eu me elegi, eu preferi montar a minha equipe. Ele declarou que ele repassava parte do salário da senhora Vera Lúcia para o seu pai, inclusive no período que ela teria trabalhado no seu gabinete? Olha, Excelência, o que eu soube agora, né, depois dos autos eu não tinha conhecimento disso. Que serviço que ela prestava para a senhora lá? A senhora sabe me dizer? Quem? A Vera Lúcia. A Vera, ela é minha secretária. Secretária, fazia toda a mala direta. E ela nunca comentou com a senhora? Não, nunca reclamou comentou. Que ela tinha que passar parte do salário ao seu pai? Não, nunca falou isso comigo. A senhora Reinaci Cambuí de Souza, a senhora conhece? Nunca vi, Excelência. Ela não trabalhou no seu gabinete? Não foi lotada no seu gabinete? Ou... Ela foi lotada no meu gabinete. E aí eu reconheço uma negligência por minha parte, até acho que por falta de experiência no meu primeiro mandato. Foi um pedido, né? A gente tem um espaço lá de ter 25 pessoas, até 25 pessoas. No começo eu tive muita dificuldade de montar a minha equipe, até porque eu queria montar uma equipe, né, que fosse formada por pessoas que tivessem identidade com o meu estilo de trabalho. E eu não queria nenhuma pessoa que fosse do meu pai. A princípio, eu queria montar a minha equipe. Uhum. E tentei fazer isso o mandato inteiro, né, para que eu pudesse ter o meu formato de trabalho. E a Reinaci foi um pedido que meu pai me fez para que eu tivesse uma pessoa trabalhando para mim no partido, né? Saline, olha, é uma pessoa que já trabalhou comigo, você pode pôr no seu gabinete que ela vai lhe dar uma assessoria através do Ivan Vernon, que você precisar. Você pede para o Ivan que ele vai ficar conduzindo o teu espaço que você precisar lá dentro do partido. Essa foi a informação que eu tinha, Excelência. Tá, e ela foi lotada então no seu gabinete? Foi. No primeiro mandato? Foi, no finalzinho do primeiro ano do meu primeiro mandato. Eu assumi em janeiro de 1º de fevereiro de 2007, ela entrou no final de 2007. E ficou até quando no seu gabinete? Não sei se foi 2011 ou 2012, alguma coisa assim. E a senhora nunca viu essa pessoa? Não, eu nunca tive, na verdade... Mas seu pai não tinha pedido para a senhora, ele pediu um cargo, né? E, a princípio, não foi por ela, foi por um cargo no meu gabinete e depois veio o nome dela e o Ivan me trouxe o nome dela. E ela ficou ali 4 anos, mais aproximadamente, e a senhora nunca... Não, Excelência, na verdade, eu nunca tive, onde eu reconheço a minha, talvez, falta de experiência. Eu estava dando um cargo
para aquela pessoa me ajudar no partido. Eu não precisava ter convivência com ela. E o que ela ajudou a senhora no partido? Não, eu agora, depois dos fatos, eu soube quem era essa pessoa, né? Na verdade, a minha coordenação, vamos dizer, do trabalho dela, para mim, era o Ivan. Então, sempre que eu precisava de alguma coisa no partido, eu não tinha uma relação direta com o Ivan, mas algum trabalho dentro do partido, um espaço, principalmente no início do mandato. Mas o Ivan, ele trabalhava no seu gabinete? Não, nunca teve nenhum vínculo comigo. E a senhora entrou em contato com o senhor Ivan para falar alguma coisa sobre a senhora Renasci? Ou o senhor Ivan informou alguma coisa para a senhora sobre a senhora Renasci? Não tinha. Não falar. Essa pessoa era uma pessoa indicada pelo meu pai para me ajudar. E ajudar ele, obviamente, no partido. Então eu não tinha. Mas ajudar como? Em 4 anos a senhora não levantou nenhuma informação sobre essa pessoa? Não, Excelência, não levantei. Essa acusação do Ministério Público de que o salário da senhora Renasci ia para o seu pai e para a senhora? Também soube agora, Excelência. Consta que a senhora Renasci era empregada doméstica do senhor Ivan? Também soube agora, através das denúncias. A senhora teve algum problema legal no seu... com a Justiça Eleitoral ou no seu primeiro mandato? Eu tive, né, algumas questões bem iniciais que a gente depois... Acho que foi na conta eleitoral, porque quem fez a minha prestação de conta foi um contador que não era da Justiça Eleitoral. Então ele fez algumas retificações. Quando ele faz essas retificações, acho como empresa ou pessoa física que pode fazer, essas retificações foram questionadas depois e a gente conseguiu, eu constituí um advogado, a gente conseguiu provar todos os questionamentos que a Justiça Eleitoral fez e foi sanado. Quem que era o advogado? Olha, se eu não me engano... Era doutor Fernando, Luiz Fernando, do escritório do... Esqueci o nome agora, Excelência, do Alberto Rolo. Isso é São Paulo? São Paulo. Foi em 2007, né? E durou quanto tempo esse trabalho deles? Aproximadamente? Acho que uns 2 anos. E eles foram bem-sucedidos? Fomos, foi tudo arquivado o processo. E tanto que eu estava apta a ser candidata novamente. E a senhora pagava como eles? Com recursos meus próprios. A senhora fez contrato de honorários com eles? Excelência, eu acredito que fiz. Lembra quanto foi? Eu acho que foi assim, em torno de 30, 50 mil. Uma coisa assim. Isso pago à vista? Pago... Não, parcelado. Acho que era 5 mil, alguma coisa assim. Eu não lembro, Excelência. Realmente eu não lembro. E a senhora depositava em conta deles? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Depositei em conta, sim. A senhora cuidava disso pessoalmente? Algumas vezes, acho que talvez no início, sim. Depois eu tinha alguém, não lembro. Quem arcou com esses honorários foi a senhora ou foi o partido? Fui eu. Recursos pessoais? Recursos pessoais. A senhora pagava isso em depósito em conta? Excelência, eu não lembro. 2000 foi isso bem no começo do meu mandato, eu não me lembro. O salário da senhora Renasci não foi utilizado para pagamento de parte desses valores? Não, com meu conhecimento não. O senhor Ivan declarou que parte do salário da senhora Renasci foi utilizada para pagar esses advogados? Eu não tenho conhecimento disso. Por solicitação da senhora? Não tenho conhecimento disso. A senhora declarou que a senhora pagou, somente a senhora, esses honorários? Com seus recursos, acabou de me dizer? Isso. Então, se tivesse sido utilizado o recurso da senhora Renasci, a senhora saberia? Provavelmente sim. Então não foram, a senhora está me dizendo? Não foram. O nome do seu marido?
Laudo Aparecido. Esse é o nome completo dele? Laudo Aparecido Dalla Costa Ziani. Ele tem alguma empresa? Tem. Qual é o nome da empresa? Rocha Firme. Ele teve também alguma empresa chamada Dalla Costa? Acho que sim. A senhora sabe se foram feitos pagamentos de parte do salário da senhora Renasci para o seu marido ou para essa empresa? Não tenho conhecimento disso. Tem uma questão incidente aqui que supostamente teriam sido feitos pagos, teriam sido efetuados pagamentos pelo senhor Alberto Youssef e a senhora, mas como isso não é objeto da acusação, eu não vou fazer perguntas a esse respeito à senhora e eu vou passar a palavra então ao Ministério Público. Sem perguntas. Os defensores dos demais acusados têm perguntas? Os defensores da própria acusada têm perguntas? Não temos nenhum esclarecimento disso. Obrigado. Não tem nenhuma questão? Não. A sua atividade atual, senhora Aline? Atualmente eu estou estudando. Estava fazendo um curso quando eu acabei o mandato de gestão pública na FGV. A senhora gostaria de declarar alguma coisa ao final do seu depoimento? Não, Excelência. Então eu declaro encerrado o depoimento da senhora Aline Lemos Correia. Pode interromper a gravação.